Olá, segunda-feira, 10 de novembro. No Unesp Notícias de hoje, a gente mostra por que Bauru precisa da Lei de Impacto de Estudo de Vizinhança. Professor da Unesp cria metodologia para a população entender as consequências da instalação de grandes empreendimentos na cidade. Enem mobiliza candidatos de todas as idades em Bauru. Apresentações de hip hop agitam o sambódromo no fim de semana. A Câmara de Vereadores deve votar na semana que vem o projeto de lei que cria o estudo de impacto de vizinhança. É um conjunto de regras para empreendimentos que quiserem se instalar na cidade. O coordenador do Conselho do Município de Bauru, o professor da Unesp, José Chaides Alves, criou uma metodologia simples para a população entender a dinâmica do desenvolvimento urbano e, assim, contribuir com o estudo. Enquanto a lei não é aprovada, regiões com aglomerado de empresas e grande circulação de pessoas sofrem com o crescimento desordenado. Em horários de pico, o trânsito é intenso na região do Bauru Shopping. As ruas já não comportam o número de veículos que transitam no local. Além da grande concentração de pessoas por conta das lojas e de uma quantidade significativa de edifícios, o bairro também foi escolhido para a instalação de empresas. Nesta aqui, muitos funcionários vêm de outras cidades e a circulação de ônibus é intensa. Tudo isso sem um planejamento viário adequado. Problemas como esse poderiam ser evitados se na cidade já estivesse regulamentada a lei que exige a realização de estudos de impacto de vizinhança antes da construção de empreendimentos que concentram um grande número de pessoas. A necessidade desse tipo de estudo, conhecido como EIV, já estava prevista no Plano Diretor de Bauru, aprovado em 2008, mas até agora pouco foi feito para regulamentar a lei. O plano diretor criou uma série de novas ferramentas e ao longo do tempo elas vêm sendo implementadas, né? Recentemente a gente implementou o Conselho do Município de Bauru, que está trabalhando aí junto na regulamentação do EIV, agora nós estamos no EIV e ainda faltam mais algumas. Então a gente pretende que ao longo do próximo ano a gente tenha todo o plano diretor regulamentado e implementado. Segundo Paulo Ferrari, somente com a aprovação da lei, a Secretaria teria como cobrar as contrapartidas dos empreendedores. O estudo de impacto de vizinhanças, ele dá clareza, ele dá transparência em muitas coisas que são aprovadas e permite que antes que um problema seja gerado, ele já seja solucionado. No momento, o projeto está em discussão na Câmara e segue aberto à participação popular, ou seja, qualquer pessoa pode enviar sugestões sobre o que os estudos devem contemplar. Mas, para este professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unesp em Bauru, a população só teria condições de propor mudanças se conhecesse a realidade e os problemas do município. Pensando nisso, ele desenvolveu uma metodologia chamada de Metodologia da Caixa de Areia. Ao longo de 30 anos de pesquisa, com maquetes em papel, plástico e madeira, Chaides chegou a um novo conceito, mais rápido e fácil de ser desenvolvido. Com apenas uma caixa de madeira, areia e espátulas, ele reproduz os principais problemas da cidade, como a densidade de ocupação. São demonstradas as regiões em que as quadras possuem um grande número de habitantes e como isso reflete na infraestrutura, o que deixa claro que, em muitos casos, ela é insuficiente diante da demanda. A caixa de areia ela ajuda o cidadão mais comum, né, a exigência da participação popular, compreender melhor isso e dialogar melhor com os empresários da construção. O que a gente está buscando é que as pessoas se empoderem desse conhecimento para poder discutir melhor, tanto com a Câmara Municipal, como com os empresários, né? Para que o projeto não seja só para beneficiar as construtoras, os grandes empreendimentos, né? Mas pelo contrário, que o cidadão comum possa exercer os seus direitos constitucionais conquistados, né, de ter uma cidade saudável, de ter uma cidade sustentável, né, de ter uma economia municipal que seja capaz de dar suporte para essa transformação que a cidade está tendo. A gente fala agora do nível da lagoa de captação do Rio Batalha, que finalmente foi normalizado. Chegou aos 2,60 metros. Ainda assim, o rodízio de água vai ser mantido. A espera é por chuvas mais duradouras para manter o nível alto.
Vamos ver então como fica o tempo nos próximos dias no boletim do IPMET. O meteorologista José Carlos Figueiredo adianta que novembro deve terminar com poucas chuvas. Há uma previsão de ocorrência de chuva com um índice de acerto muito bom entre o dia 12 e o dia 13, principalmente o dia 13, que é quinta-feira. Nesse dia passará uma frente fria pelo estado de São Paulo e o interior do estado vai ocorrer bastante chuvas. As primeiras chuvas que se formarão, algumas serão tempestades e as outras serão chuvas mais distribuídas, com menos intensidade de vento, né, e sem ocorrência de granizo, mas na quarta-feira tem uma chance grande de formar-se tempestade no estado. E na quinta-feira as chuvas serão mais suavizadas. E aí de sexta-feira até domingo não há mais previsão de chuva. A temperatura ela vai ficar muito alta entre hoje e até na terça-feira. E na quarta-feira já dá uma amenizada, quinta também, na sexta também, mas sábado e domingo volta a elevar-se. Nós já estamos praticamente na metade do mês e o padrão climatológico da estação chuvosa na América do Sul, né, ele não se formou ainda. Ele já deveria ter se formado, aparecido, os primeiros sinais já no final de outubro. E nós já estamos praticamente na primeira quinzena, terminando a primeira quinzena do mês de novembro e não apareceu esse padrão ainda. Isso é uma notícia preocupante. Poderemos ter mais um mês com a chuva abaixo da média. A semana começou com sol e calor em todo o estado de São Paulo, tendência que deve permanecer amanhã. Em Bauru, a umidade do ar agora é baixa, está em 23%. Os ventos sopram fracos, a 4 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 16 e 32 graus. Nesta terça, a mínima prevista é de 22 e a máxima de 33 graus. No próximo bloco, você vai ver que o hip hop agitou o fim de semana em Bauru. E teve também o Enem. Jovens e pessoas mais velhas fizeram o exame em busca de oportunidades. Voltamos já já. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao sexto lote de restituição do Imposto de Renda 2014. Cerca de 2 milhões e 100 mil contribuintes devem ser beneficiados. O pagamento desse lote será feito na próxima segunda-feira, dia 17. Você pode conferir se teve a declaração liberada pelo site da Receita Federal ou então pelo Receita Fone, pelo número 146. A consulta também pode ser feita pelos aplicativos da Receita para tablets e smartphones. Neste fim de semana, 8 milhões e 700 mil pessoas fizeram a prova do Enem em todo o Brasil. Aqui em Bauru, o perfil dos candidatos não fugiu da tendência nacional. Pessoas mais velhas dividiram espaço com os jovens. Por volta do meio-dia, o movimento já era grande em frente a essa faculdade de Bauru, um dos principais locais de realização do Enem. Muitos alunos chegavam sozinhos e já entravam no prédio. A Ananda, no entanto, decidiu aproveitar uns minutinhos a mais na companhia da mãe. Como que fica o coração de mãe nessas horas? Fica bem tenso, preocupada, torcendo bastante. Ela é uma boa aluna, então eu tenho certeza que ela vai ter um bom resultado. A Nanda está no segundo ano do ensino médio e tem afinidade com a área da saúde, mas ainda não sabe qual curso vai escolher. Decidiu prestar o Enem como preparação para o próximo ano. É muito válida. Eu me preparei bastante esse ano. Para ano que vem eu vim com tudo, estudar bem mais para ter uma boa classificação. Situação parecida com a do Bruno, que também está no segundo ano. Ele não definiu o curso, mas acredita que a prova pode ajudá-lo. Para ter uma noção de como que é mais ou menos, para ano que vem já ter uma base já. Dá para ter uma noção de como a matéria você vai mais bem, né? No sábado, os alunos fizeram provas de múltipla escolha de ciências humanas e ciências da natureza. Neste segundo dia, os testes são de linguagens e de matemática. Os candidatos também têm que fazer uma redação, considerada por muitos a grande vilã da prova. Mas não é o que pensa o André, que faz o Enem pela 4ª vez. Para ele, a redação pode ser justamente o diferencial. Eu já fiz cursinho, né? Então no cursinho que não esse ano, mas a gente fazia
uma redação por semana, então facilitou bastante, assim, a escrever, assim, né? Facilitou bastante. Você acha que esse pode ser o seu diferencial, por exemplo? Isso, a redação conta bastante, né? A pontuação, então vou pegar firme para conseguir uma nota boa aí. De acordo com dados do INEP, neste ano são aproximadamente 8.720.000 candidatos prestando a prova do Enem. Esse número é 21,6% maior do que o registrado no ano passado. Desse total, 58,1% são mulheres e 57,9% declararam ser negros. A região brasileira com a maior participação na prova é a Sudeste, com cerca de 3.076.000 inscritos. Mesmo com o grande número de jovens prestando a prova, a maior parte dos candidatos já concluiu o ensino médio. Isso porque não há limite de idade para fazer a prova. A Ângela, de 34 anos, é um exemplo. Ela ficou 2 décadas longe dos estudos e agora, depois de concluir o ensino médio pelo EJA, a educação de jovens e adultos, quer ingressar em uma faculdade de serviço social. Eu vim para ter uma oportunidade de uma faculdade, quero fazer serviço social, até para exercer no serviço onde eu trabalho mesmo, que é na APAE, né? Como em todos os anos, faltando menos de 5 minutos para o fechamento dos portões, ainda tinha candidato chegando. Muitos tiveram que correr para dar tempo. Pontualmente à 1 da tarde, as portas foram fechadas. Desde sábado, o rap e a arte de rua tomam conta de Bauru com mais uma edição da Semana do Hip Hop. O evento é organizado pelo Ponto de Cultura Acesso ao Hip Hop e pela Prefeitura. O espaço tradicionalmente dedicado ao carnaval em Bauru foi ocupado pela turma do hip hop. Durante toda a tarde de domingo, quem passou pelo Sambódromo pôde acompanhar apresentações de rap e atividades como grafite. Esta já é a 4ª edição do festival, que tem como objetivo divulgar as modalidades artísticas do movimento. O hip hop sempre teve um espaço muito grande na periferia, sempre foi a voz da periferia, né? Só que agora ele está tendo mais estrutura para poder mostrar esse trabalho que é desenvolvido diariamente nas periferias. Desde o ano passado, a Semana do Hip Hop integra o calendário oficial de atividades do município, uma parceria que tem trazido bons resultados. O evento não engrandece somente o movimento hip hop, mas toda a cena cultural da cidade, porque ele envolve uma série de pessoas trabalhando, os artistas se apresentando, então é mais uma atividade cultural gratuita para a população da cidade. As atividades da Semana do Hip Hop seguem até o próximo domingo, dia 16, e são todas gratuitas. Para conferir a programação, acesse a página da semana no Facebook. Depois do intervalo, a gente fala sobre uma mostra de cinema para discutir direitos humanos, que começa hoje em Bauru. Quem fala dessa e de outras iniciativas para debater esse tema é o coordenador do Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp, o professor Clodoaldo Meneghello. É daqui a pouco, continue ligado. A gente abre espaço agora no Unesp Notícias para falar de uma mostra de curtas-metragens que discutem direitos humanos aqui em Bauru. A iniciativa é do Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp, que traz para a cidade uma parte da mostra Entre Todos, exibida em São Paulo. Eu converso mais sobre a mostra e o trabalho do Observatório com o professor que coordena o projeto, Clodoaldo Meneghello. Professor, muito obrigada por sua participação aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço, Larissa. Professor, como surgiu a ideia de trazer uma parte dessa mostra de São Paulo aqui para Bauru? Olha, faz 3 anos que estamos tentando trazer parte das amostras que ocorrem em São Paulo. Em São Paulo tem 2 grandes festivais de curtas internacionais. E esse ano conseguimos, junto com o curador Jorge Grispum, trazer uma parte da mostra para Bauru. Serão quantos filmes, professor, e como que eles foram escolhidos? Serão 9 filmes. Foram escolhidos dando uma variedade de temáticas e uma variedade de países, porque eram 13 países estrangeiros e temos que escolher 9 filmes
dando preferência para o Brasil também. Então, todo dia terá um filme brasileiro e filme da China, Espanha, Sérvia, Estados Unidos e assim por diante. Essa mostra, essa exibição desses filmes é só uma parte do trabalho que o Observatório de Educação e Direitos Humanos faz aqui em Bauru. O Observatório vai completar agora 7 anos, não é, professor? Explica pra gente quais são as principais atividades do Observatório e como que vocês divulgam o trabalho. Nós trabalhamos em várias frentes, né? Mas as duas principais que nós trabalhamos é na educação e na comunicação, porque o Observatório está dentro de uma faculdade de comunicação. Então, nós temos jornais, nós temos rádio, programa de rádio, vídeos, e fazemos um trabalho nas escolas de Bauru e de região. E tem também uma revista interdisciplinar, não é? O professor até trouxe uma cópia para a gente conhecer. Do que trata essa revista, professor? Então, o Observatório lançou uma revista interdisciplinar para dar um espaço para publicações nessa área no Brasil e na América Latina. Porque foram aprovados em 2012 5 novos pós-graduações de direitos humanos interdisciplinares no Brasil. Então, há uma demanda muito grande de publicação, há muita pesquisa e o Observatório está contribuindo para isso na Unesp e fora da Unesp. São artigos científicos, então, que são publicados. São artigos científicos só de mestres e doutores. E outra contribuição importante do Observatório é em relação ao trabalho das comissões da verdade. Bauru tem uma comissão municipal. No fim do ano passado foi criada a Comissão da Verdade da Unesp e o Observatório tem contribuído de que forma, professor? O Observatório adotou o tema Memória e Verdade em 2012 para fazer um projeto de 3 anos. Esse projeto está se fechando agora. E nesse período fizemos 2 grandes eventos, contribuímos para a formação da Comissão da Verdade em Bauru, estamos participando, na Unesp, e começamos uma pesquisa desde 2012 só sobre a memória da Unesp no tempo da ditadura. Quer dizer, o que houve na Unesp em termos de repressão institucional e a lutas de resistência de alunos e professores que foram presos, que foram expulsos, né, aposentados. Esse caldo de cultura da memória vai ser publicado num livro que está já no prelo, chamado Tenho Algo a Dizer. Então, essa pesquisa já foi concluída. E o relatório da Comissão Municipal da Verdade, você participou, professor, já foi concluído. Quais foram as principais constatações que constam nesse documento? Em Bauru, não teve um centro de tortura, de prisão política, né? Porém, nós levantamos um estudo e detalhamos alguma coisa que estava muito escondida ou pouco conhecida, que chamou-se a FAC, Frente Anticomunista, uma ação armada em Bauru, combatendo os políticos e toda a militância de esquerda. Essa frente foi montada antes do golpe de 64, uma coisa bastante inédita no Brasil. Já tinha esse movimento no Bauru. Então, nós fizemos um levantamento disso, o que significou isso e qual o desdobramento. Mas a nossa frente maior foi trazer toda essa cultura, esse momento histórico negativo do Brasil para pensar a cidadania hoje dos jovens. E aí criamos uma caravana que percorreu as escolas, está percorrendo ainda as escolas de segundo grau, fazendo um debate com alunos e professores, passando vídeos sobre a questão da ditadura e do Brasil hoje.
Um trabalho fundamental, inclusive a gente já exibiu uma reportagem aqui no Unesp Notícias sobre essa caravana. Professor, muito obrigada por suas contribuições e para quem ficou interessado nos filmes que discutem direitos humanos, onde que eles estão sendo exibidos e vão até que dia? Eles começaram hoje e nós temos amanhã, dia 11 e dia 12, né, nós teremos a exibição e o debate, depois das exibições, na sala, no anfiteatro central da sala de aulas, que terá como debatedores um curador da Mostra de São Paulo, chamado Jorge Grispum. Tá certo, professor. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço o espaço da TV Unesp. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.